Olá amigos, boa noite a todos. É com muito carinho que estamos aqui em mais uma quarta-feira de estudos e de tratamento, nosso estudo sempre reflexivo, para a nossa meditação. Está aí na tela o nosso WhatsApp, para que a gente possa estar comunicando com nomes para tratamento à distância, não é? E para alguma eventualidade no sentido de questionar sobre a nossa instituição. Algumas pessoas têm entrado em contato perguntando do dia da reunião, do horário. Tal dia vai ter reunião em função, assim, às vezes, de um feriado. Então a gente sempre está comunicando, dizendo que não há motivo ininterrupto as nossas reuniões de segunda-feira. Tanto de segunda como de quarta. Só quando na quarta-feira dá algum problema no equipamento, que você sabe como é que é esse negócio de gravação, de transmissão, né? Então, às vezes, a gente tem algum problema técnico, a gente avisa no grupo institucional, mas tanto segunda como quarta nós sempre temos atividades. Segunda-feira, por motivo nenhum, se suspende reunião, feriado, ano novo, Natal, dia... Não tem. Toda e qualquer segunda-feira, independente da data, nós sempre temos a nossa reunião. Então é legal esse telefone para que a gente possa estar tirando dúvida dos companheiros, né? Então é sempre bom a gente ter em mãos e estar divulgando aí para o pessoal, tá bom? Tá o nosso Instagram também, para que você possa estar curtindo aí o nosso vídeo, divulgando também. Isso tudo é importante para nós. Muito bem, nós vamos dar início à nossa reunião de hoje. Hoje, o nosso tema, nós vamos colocar para você aí, porque a gente já vai ler para fazer a nossa prece inicial, responsabilidade e destino. É uma belíssima mensagem de Emmanuel que está no livro Religião dos Espíritos.
Lá nesse livro não tem número no índice. Lá é por título mesmo. Então, no final você vai ver que só tem o nome do Emmanuel e do livro Religião dos Espíritos. E você vai encontrar aí com esse título, Responsabilidade e Destino, que é uma bela mensagem para a nossa reflexão. Sempre na quarta-feira estamos trazendo uma mensagem, fazendo uma reflexão, porque o objetivo é fazer com que possamos trabalhar o nosso campo íntimo, de reforma íntima, e só cabe a nós, não é verdade? Por isso que é uma meditação, uma reflexão, e cabe a nós então agirmos no campo íntimo, nos esforçando, quem sabe, para buscar melhorar a nossa conduta. Muito bem, nós escolhemos essa passagem aí, a primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 9. Porque Deus não nos destinou para a ira, mas para a aquisição da salvação por nosso Senhor Jesus Cristo. Elevamos nosso pensamento ao plano maior da vida e mais uma vez, Senhor, queremos agradecer as bênçãos, o amparo e a proteção para todos nós. Ilumina a nossa noite de estudo nessa quarta-feira, que possamos assimilar a palavra dos amigos espirituais na palavra de Emmanuel, a fim de que possamos absorver aquilo que necessitamos para o nosso crescimento espiritual. Que essa noite possa nos trazer as tuas bênçãos, as bênçãos de Mãe Maria Santíssima, para todos nós, para todos os lares, ou para onde quer que estejamos. Graças te damos e que assim seja. Muito bem, nós vamos então dar início então à leitura dessa mensagem e vamos refletir um pouco sobre ela, tá bom? Muito bem. Emmanuel começa então essa mensagem responsabilidade e destino da seguinte maneira: o Criador que estabelece o bem de todos como lei para todas as criaturas não cria espírito algum para o exercício do mal. Gente, só esse trecho já nos faz meditar profundamente, porque quando nós olhamos a vida, o mundo, a gente acha que está tudo perdido. A gente acha que Deus perdeu o controle das coisas. Então, olha só, o Criador que estabelece o bem de todos como lei para todas as criaturas, não cria espírito algum para o exercício do mal. Isso quer dizer que nenhum de nós reencarnou para cometer o mal. Um mal sequer. É o que nós falamos. Todos nós temos uma programação reencarnatória. Programação feita pelos espíritos superiores. E lá nessa programação não tem nenhum item daquilo que vai acontecer ao longo da vida onde está escrito que você vai cometer algum mal. É o que Emmanuel está falando nesse primeiro parágrafo. Deus não criou ninguém para cometer mal algum. Naturalmente nós vamos entender então por que existe esse mal. Por que o mal acontece? Por que Jesus teve que falar para nós, nos ensinar que é inevitável? Está no Evangelho, no Novo Testamento. É inevitável que venha o escândalo. Mas há daquele que provoca o escândalo. Olha que interessante. Para você ver que nós estamos num estágio inferior muito grande. A espiritualidade superior tem como prever erros que possamos cometer. Porque na vida atual, nós estamos repetindo os acontecimentos da vida. Estamos repetindo
os atos que cometemos no passado, mas para agirmos de maneira diferente dessa vez. Então, lógico que a espiritualidade tem como prever se eu posso ir por esse caminho ou por aquele. Mas Deus, nosso Pai, não nos criou para erro nenhum. E a espiritualidade segue essa lei, que é uma lei divina. Não existe programação para nenhum de nós para cometer erros. Então, na sequência da mensagem, nós vamos entender o que Emmanuel vai nos esclarecer em relação a isso. Porque é uma realidade. Olha o mal como está acontecendo. O mal está dinâmico, está rápido, tem acontecido de maneira absurda. Antigamente, alguns anos atrás, determinados acontecimentos ruins, de maldade, de erros, aconteciam lá longe, no exterior. Depois veio para outros estados no nosso país. Depois veio para a nossa cidade. Agora vem para o nosso quintal, para o nosso condomínio, para o nosso redor. Quiçá vem para dentro da nossa casa. Os mesmos acontecimentos que antigamente aconteciam lá longe, longe de nós. Então vamos ver o que Emmanuel tem a nos esclarecer em relação a isso. A criatura, porém, na terra, ou fora da terra, olha só como ele abre o leque para todos os espíritos, que Kardec chama de espíritos errantes. Todos os espíritos, está lá no Livro dos Espíritos, tá? Todos os espíritos que estão sujeitos ao processo reencarnatório. Ele chama lá de errantes no Livro dos Espíritos. A criatura, porém, na terra, ou fora da terra, segundo o princípio de responsabilidade, ao transviar-se do bem, gera o mal por fecundação passageira de ignorância que ela mesma, atendendo aos ditames da consciência, porque a lei divina está dentro da nossa consciência, questão 620 do Livro dos Espíritos, estipará do próprio caminho. Olha que bacana esse entendimento. O mal, né, que gera o mal por fecundação passageira, fecundação passageira de ignorância, que ela mesma, atendendo aos ditames da consciência, estipará do próprio caminho em tantas existências de abençoada reparação, quantas se fizerem indispensáveis. Está aí um dos objetivos da reencarnação. Nós temos que reencarnar tantas vezes necessárias for, que necessitarmos para corrigirmos o próprio, estipar o caminho do erro. Em tantas existências de abençoada reparação. Ou seja, o que nós estamos passando hoje é passado. O que nós estamos vivendo hoje é em função do nosso passado. São erros que cometemos no passado. E surge de novo hoje para não errarmos mais. Para que as nossas condutas possam ser modificadas. Sejam diferentes. Que nossas ações sejam diferenciadas. Olha como Emmanuel é claro. Olha como é claro para nosso entendimento. Prossegue Emmanuel falando assim: Deus concede ao homem os agentes. Olha só como que a gente deturpa aquilo que Deus nos dá para a construção, para o nosso processo evolutivo, para a nossa necessidade. Olha que bacana o que ele fala aqui. Presta atenção. Deus concede ao homem
os agentes da nitroglicerina e da areia, inspira-lhe a formação da dinamite. Por substância explosiva capaz de auxiliá-lo, a nós, na construção de estradas e moradias. Ele permitiu a construção da dinamite para o bem. Estipará do próprio caminho em tantas existências de abençoada reparação quantas se fizerem indispensáveis. Voltei aqui, estou repetindo. Então ele nos concede a dinamite para a construção de estradas e moradias. Para o bem. Mas olha o que acontece. Mas o artífice do progresso, o homem, evoluindo o progresso, quase sempre, porque não são todos, abusa do privilégio para arrasar ou ferir, adquirindo dívidas clamorosas em sementeiras de ódio e destruição. Entende agora? É inevitável que venha o escândalo, mas ai daquele que provoca o escândalo. Empresta-lhe a morfina por alcaloide beneficente, a fim de acalmar-lhe a dor. Entretanto, enfermo amparado, em muitas ocasiões escarnece do socorro divino, transformando em corrosivo e entorpecente das próprias forças. Olha o que nós, o homem, faz com todos os recursos que Deus, nosso Pai, permitiu que descobríssemos, que conhecêssemos, para o nosso benefício. Mas olha o destino que nós damos. Prossegue ele, em relação a transformando-o em corrosivo e entorpecente das próprias forças, com que prejudica as funções de seu corpo espiritual em largas faixas de tempo. Galardoa-o com o ferro, por elemento químico flexível e tenaz, de modo a ajudá-lo na indústria e na arte. Todavia, o servo da experiência, em muitas circunstâncias, o que é que nós vamos fazer com tudo isso que nós recebemos para uso da indústria, da arte? O que é que nós fazemos? O servo da experiência, em muitas circunstâncias, converte-o num instrumento da morte, a desajustar-se em compromissos escusos que lhe reclamam agonia e suor em séculos numerosos. Porque utilizamos desses recursos para fazer armas, para destruir, para termos vantagens em relação ao nosso próximo. Poderíamos estar aí usando isso na produção de coisas úteis na indústria, na arte, mas fazemos instrumentos de morte, de luta. Olha a visão que Emmanuel nos traz de todos os bens que chegou na Terra, que chegou na vida. E só chega graças à permissão divina. Tem mais uma aqui, olha só o que ele fala. Dá-lhe o ouro por metal nobre, suscetível de enriquecer-lhe o trabalho e desenvolver-lhe a cultura. Mas o mordomo da posse nele talha, nós,
o mordomo da posse, nele talha frequentemente o grilhão de sovinice e miséria em que se amesquinha a si mesmo, e confere-lhe a onda radiofônica para os serviços da verdadeira fraternidade entre os povos, mas o orientador do intercâmbio, nós, por vezes, nela transmite notas macabras, em que promove o aniquilamento de populações indefesas, agravando-se em débitos aflitivos para o futuro. Então, meus irmãos, olha lá, pode deixar aí, Mateus, um pouquinho. É o ouro como metal nobre que usamos, que seria para uso de benefício de todos nós, para desenvolver a cultura, enriquecer o trabalho, mas nós utilizamos para a riqueza, a sovinice e para a miséria, né? A miséria que tantos problemas trazem para nós. A radiofonia, as ondas, né? Radiofônicas, que tanto bem faz até hoje, né? Para criar um intercâmbio entre os povos, mas muitas das vezes utilizamos com notícias de desequilíbrio, de desarmonia, trazemos conteúdos como temos visto hoje, que traz tanto desequilíbrio para o indivíduo, para o lar. E são consequências, são processos que vão exteriorizar, vão aparecer, vão desencadear lá no futuro. É assim que o Supremo Senhor nos cede os dons inefáveis da vida. Olha só, tudo isso, como sejam as bênçãos do corpo e da alma, os tesouros da alma e da inteligência, tudo do que necessitamos para o nosso avanço espiritual, o uso necessário e o avanço espiritual. Que fazemos do uso? Do uso feliz ou infeliz de semelhantes talentos, porque esses talentos, né, gente, surgem na vida com a permissão divina, mas o espírito reencarnado, ele materializa isso, descobre graças à permissão divina. Por isso que ele fala do uso feliz ou infeliz de semelhantes talentos resultam para nós vitória ou derrota, felicidade ou infortúnio, saúde ou moléstia, harmonia ou desequilíbrio, avanço ou retardamento nos caminhos da evolução. Depende do uso que nós fazemos. Examina, pois, a ti mesmo, e encontrarás a extensão e a natureza de tua dívida, pela prova que te procura ou pela tentação que padeces. Ou seja, ele não está falando só dos cientistas, dos inventores, dos espíritos reencarnados, desculpa, dos espíritos reencarnados que descobriram, que trouxeram e materializado todas as ideias. Não só eles, não. Olha o que ele fala. Põe aí para nós. Examina, pois, a ti mesmo, e encontrarás a extensão e a natureza da tua dívida, pela prova que te procura, ou pela tentação que padeces. Temos falado tanto de tentação aqui. Então, vamos ter um outro estudo aí que a gente vai falar um pouco mais sobre isso. Que a tentação é em cima dos nossos erros, para que a gente não cometa de novo. Para que a gente nasce num ambiente onde vamos ser tentados a repetir os atos.
E isso me mostra quem eu sou. As provações mostram quem nós somos. Se nós estamos revivendo o passado, estamos sofrendo consequência dos atos anteriores, e através da prova, da tentação, da expiação, é que nós vamos mostrar a nossa mudança. Por isso que ele fala que a gente tem que ver aí, analisar quem nós somos. E ele finaliza assim, ó, porque o bem verte, puro, de Deus, enquanto que o mal é obra que nos pertence. Então avaliou, no campo do mal, no campo do erro, nós é que somos culpados. Quando estamos deslumbrados e executando o campo do bem, é uma prova de que nós estamos executando uma obra divina, utilizando bem os recursos que nos surgem. Transitório fantasma de rebeldia e ilusão que criamos ante as leis do destino por conta própria. Vamos repetir aqui para ficar bem claro. Examina, pois, a ti mesmo e encontrarás a extensão e a natureza de tua dívida, pela prova que te procura ou pela tentação que padeces. Porque o bem verte puro de Deus, enquanto que o mal é obra que nos pertence. Transitório, fantasma. Por que é transitório? Porque haveremos de renovar e de mudar esse quadro. Vamos ir, como está aí na própria lição, tantas vezes necessário for. Ele fala lá indispensável. Tantas vezes. Porque não tem como evoluir sem resgatar a dívida, sem repor para a lei divina os erros cometidos. Por isso que é transitório fantasma de rebeldia e ilusão que criamos ante as leis do destino por conta própria. O erro é uma ilusão, porque o bem está dentro de nós. Por isso que a lei divina está dentro da nossa consciência. Não precisa nenhum espírito, ninguém nos chamar a atenção. Quando desencarnarmos, é a nossa própria consciência que vai ser o nosso juiz. Porque a lei divina está dentro de nós. E essas provações, esse programa reencarnatório que a gente tem, é oportunidade de colocar essa lei em prática. Está dentro de nós. Ninguém precisa nos alertar, não. A espiritualidade bondosa nos traz lições como essa, nos leva através do sonho, do momento do sono, encontrar com os espíritos, nos traz sonhos para que possamos interpretar, são os campos intuitivos, os campos mediúnicos. Deus nos ajuda nos passos de outras pessoas. Ele nos envia alguém para nos ajudar. A vida tem 1001 mecanismo divino para nos alertarmos ao que nós já conhecemos. E a espiritualidade, através das suas lições, e é o exercício que estamos fazendo aqui em toda quarta-feira, trazer lições práticas do dia a dia, para que possamos refletir naquilo que temos feito. Que as bênçãos de Jesus nos ilumine e nos proteja, nos dê força para colocarmos esses conhecimentos em prática que estamos recebendo ao longo da vida, por diversas maneiras. Essa é uma que Deus, nosso Pai, nos abençoa e permite que prossigamos para nos ajudar ao nosso crescimento espiritual. Nós vamos agora fazer a nossa oração em favor dos irmãos que mandaram os nomes para tratamento à distância e os que já se encontram em nosso caderno de vibração na segunda-feira, ao trabalho presencial que realizamos em nossa casa, e lá também existe o trabalho de vibração de tratamento à distância. Amado Mestre Jesus, só temos a te agradecer por tantas bênçãos, por tanta luz que recebemos. E te pedimos em favor dos irmãos que estão sofrendo, têm sentido dores, processos de várias maneiras, de vários campos de sofrimento. Nós te rogamos por eles, não só os que mandaram seus nomes para tratamento, aos que já se encontram em nosso caderno de tratamento à distância, mas a todo ser que sofre, encarnado e desencarnado. E que a nossa Mãe querida, Mãe Maria Santíssima, possa nos visitar através do seu manto de amor, com as suas energias, para que possa nos ajudar a termos forças a enfrentar essa programação que foi estabelecida para nós pelos mentores amigos juntos
conosco. Nos dê força, então, para colocarmos em prática e colocarmos em prática aquilo que nós prometemos antes de reencarnar. Que a tua luz e o teu amor possam nos abençoar hoje e sempre. Graças a Deus. Muito bem, nós vamos aí mostrar o trabalho social que a gente executa. Estou devendo para vocês aí que não foi possível essa semana as fotos do trabalho social, mas sem falta, quarta-feira que vem nós vamos trazer para vocês, tá bom? Tá aí o item que a gente vai mostrar semana que vem de distribuição, tanto da cesta básica como das mães que recebem aí o kit das nossas doações e aí os dados que vocês precisam para que continuemos com a nossa campanha firme e forte, para que nós não paremos com esse trabalho, tanto da cesta básica como do enxovalzinho, tá? Fora isso, nós vamos trazer também rapidamente algumas fotos do trabalho social que nós já executamos, tá bom? Que as bênçãos de Jesus estejam conosco. Na próxima quarta-feira estaremos aqui com um novo estudo de reflexão para todos nós. Curta o nosso vídeo, divulgue nosso trabalho, que é uma maneira que tem da gente manter esse nosso canal aí ativo e divulgar o máximo que pudermos. Um abraço carinhoso a todos, até quarta-feira que vem.